Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é essencial para todo mundo: o sono. Mas não vamos falar de sono só como um simples descanso, não. A ideia aqui é entender o sono como ele realmente é, uma verdadeira conquista do dia a dia e um pilar fundamental para o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. Sabe aquela situação? É uma sensação que, nossa, muita gente conhece bem. A pessoa deita na cama, o corpo tá moído, pedindo arrego, mas a cabeça simplesmente se recusa a desligar. Começa aquele turbilhão de pensamentos, preocupações, a lista de coisas para fazer amanhã e até umas memórias que surgem do nada. A hora de dormir acaba virando, literalmente, um campo de batalha mental. E é aí que mora um paradoxo gigante, né? O corpo tá lá implorando por uma pausa, mas a mente tá a 1000 por hora, às vezes mais ativa do que durante o dia. E esse conflito não só acaba com a noite de sono, como já prepara um dia seguinte bem complicado, cheio de irritação, de impulsividade, com aquela dificuldade de focar em qualquer coisa. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. Bom, vamos tentar entender por que isso acontece. Porque essa sensação de perda de controle não é coisa da imaginação. Existe uma razão biológica, neurológica, muito clara para isso. Não é uma falha de caráter ou falta de força de vontade, não. É pura biologia acontecendo dentro da nossa cabeça. Então, o que será que acontece lá dentro, hein? Pensa assim, quando falta sono, é como se o grande chefe, o gerente principal do nosso cérebro, simplesmente não aparecesse para trabalhar. Ele tira uma folga. E aí, as outras áreas do cérebro ficam fazendo o que bem entendem sem supervisão nenhuma. E esse chefe tem nome, é o córtex pré-frontal. A gente pode imaginar ele como o CEO do cérebro mesmo. É a parte responsável por pensar de forma racional, por tomar decisões, planejar. E o mais importante para a nossa conversa aqui é ele que pisa no freio. Ele controla os impulsos e aqueles pensamentos que a gente não quer ter. Basicamente, é o nosso centro de autocontrole. Olha, a diferença entre um cérebro que dormiu bem e um que não dormiu é gritante. Num cérebro descansado, o CEO, o nosso córtex pré-frontal, está ali firme no comando. Ele consegue controlar a amígdala, que é o nosso centro das emoções, e também o hipocampo, que é tipo o nosso HD de memórias. Agora, quando falta sono, o CEO fica offline, desliga. E o resultado? A amígdala e o hipocampo ficam soltos, sem freio nenhum. Aí vem aquela enxurrada de emoções e memórias aleatórias que parece impossível de controlar. E o pior é que essa perda de controle não é só uma ideia, uma teoria. Ela tem consequências muito reais, que a gente pode até medir no dia a dia. Afeta diretamente o que a gente pensa, o que a gente sente e a nossa saúde como um todo. E se liga nesse dado de um estudo que é impressionante. Bastou uma única noite mal dormida para que os participantes tivessem um aumento de quase 50% na quantidade de pensamentos indesejados, aqueles pensamentos intrusivos que eles não conseguiam tirar da cabeça. É isso mesmo, quase metade a mais de pensamentos ruins só por não ter dormido direito uma noite. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? Dá uma olhada. O grupo que dormiu, claro, teve alguns pensamentos intrusivos, isso é normal para todo mundo. Mas olha o que acontece com o grupo que ficou sem dormir. A barra simplesmente dispara. A dificuldade de colocar um freio nesses pensamentos é visivelmente maior. E, gente, o problema não para na mente, não. A longo prazo, a coisa fica mais séria. Dormir pouco de forma crônica está ligado a uma lista bem preocupante de problemas de saúde, e isso é consenso entre os especialistas. A gente está falando de um risco maior de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração, AVC e, claro, depressão e ansiedade. O recado aqui é claro: sono não é luxo, é uma necessidade biológica básica. Ok, mas calma. A boa notícia é que dá para virar esse jogo, dá para retomar o controle. E a palavra-chave aqui, eu acho, é conquista. Uma boa noite de sono não é sorte, não é algo que simplesmente acontece. É uma coisa que a gente constrói ativamente durante o dia todo. Então vamos para a prática. A jornada para dormir bem começa de manhã, assim que a gente acorda. É importante ter uns 20, 30 minutinhos de luz natural, porque isso ajuda a acertar o nosso relógio biológico. O corpo entende: ok, o dia começou. Depois, cafeína. Muita atenção com ela depois das 3 da tarde. À noite, a missão é desacelerar. Umas 3 horas antes de dormir, diminui as luzes, evite atividades muito intensas. Outra coisa, a cama é para dormir e para intimidade. Só. E, talvez o mais importante de tudo, consistência. Tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, até nos fins de semana.
Tá, mas quanto tempo de sono a gente precisa afinal? Bom, essa tabela aqui dá uma boa ideia com base no que os especialistas recomendam. Para a maioria dos adultos, a meta fica ali entre 7 e 9 horas por noite. O importante é cada um encontrar o seu número mágico dentro dessa faixa e tentar fazer disso um objetivo, uma rotina. Isso tudo nos leva ao que talvez seja o princípio mais poderoso de todos para ter sucesso nisso a longo prazo. A questão não é ter uma noite de sono perfeita de vez em quando, é construir um padrão, um hábito sólido. Tem uma frase que eu acho que resume tudo perfeitamente. O sono é inegociável. Não dá para negociar com a falta de sono. É uma necessidade biológica. Ponto. É como tentar negociar com a necessidade de respirar ou de beber água. No final, quem sempre sai perdendo somos nós. Então, o ponto central é esse, gente, é a consistência. É a prática diária que reconstrói e que mantém a casa em ordem lá no cérebro. É essa rotina que garante que o nosso CEO, o córtex pré-frontal, vai estar online e no comando todos os dias, pronto para gerenciar as nossas emoções e os nossos pensamentos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro passo, qual a primeira pequena mudança que pode ser feita hoje mesmo para começar essa jornada de reconquistar as noites e, por consequência, os dias? Porque essa jornada, no fim das contas, começa com uma única decisão.